Continuando, então, percebam que a gente falou um pouquinho sobre o tempo dos atos processuais. E agora a gente vai falar sobre o prazo. Porque é claro que o prazo, ele tem que ser contextualizado dentro desses tempos dos atos processuais. Então, aqui é uma parte um pouco mais complexa, é uma parte que a gente tem que entender bem, tá? E aí a gente vai fazer sempre aqui colocando um exemplo, fazendo um esqueminha, juntos. Vem comigo no material. Olha que interessante. Temos aqui, ó, a questão do prazo. Raquel, os atos processuais, e aí são atos processuais em sentido amplo. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Então, primeira coisa, quando a gente fala de prazo, olha que legal, quando a gente fala de um prazo processual, quando a gente fala de um prazo processual, esse prazo processual, ele pode ser um prazo processual legal, ou seja, o prazo já está fixado na lei, e ele pode ser um prazo, o quê? Judicial. Prazo legal e prazo judicial. Então, ó, quando o prazo está fixado na lei, então, aqui, ó, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Quando a lei for omissa, o juiz determinará o prazo em consideração à complexidade do ato. Então, o prazo processual judicial é aquele fixado pelo juiz, considerando a complexidade do ato processual a ser praticado. Tá? Raquel, mas eu já... Gente, percebam, tem um prazo que a gente fala que é um prazo misto, que é, por exemplo, olha, você tem o prazo de dilação, quando a gente cita uma pessoa por edital, publica um edital, hoje essa publicação do edital, ela é feita em meio eletrônico, e aí, quando a gente está estudando citação, lá diz assim, o juiz, quando a citação for determinada por edital, ele vai ter que fixar um prazo para que aquela notícia do edital chegue ao conhecimento do seu destinatário. Então, o juiz, quando ele manda fazer a citação por edital, ele estabelece um prazo de dilação, que vai aí de 20 a 60 dias. Raquel, mas é 20 ou é 60? O juiz vai decidir. É um prazo entre 20 e 60. Então, percebam, Raquel, esse prazo aí, ele, né, a lei trouxe parâmetros. Mas quem vai definir se é 20, 25, 30, né? Quem vai decidir isso é o juiz. Então, ali você tem um prazo, existem parâmetros na lei, mas quem vai decidir é o juiz. Então, a doutrina normalmente diz que isso é um prazo misto, tá? Mas aí vocês já perceberam, o prazo para praticar um ato processual, ou ele está previsto na lei, por exemplo, prazo para contestar, tá lá no código, 15 dias. Prazo para fazer uma apelação, para fazer um recurso de agravo de instrumento, 15 dias. Prazo para apresentar um recurso de embargos de declaração, 5 dias. Então, quando a lei já prevê, não há dúvida. Raquel, se a lei não diz nada, o juiz tem que fixar. Mas a gente já tem uma data, um número? Não. O juiz vai fixar o prazo de acordo com a complexidade do ato a ser praticado. Raquel, mas eu quero te trazer uma terceira situação. E quando a lei nada disser, e o juiz também não falar nada, o que eu faço? Então, se é um ato que vai ser praticado pela parte, autor, réu, por exemplo, se o ato ele tem que ser praticado pela parte, tá? E não existe prazo nem na lei, nem prazo fixado pelo juiz, então a gente vai considerar o prazo de 5 dias, que seria uma espécie aí de prazo residual. Entenderam? Pode voltar aqui comigo. Raquel, então, existe o prazo processual legal e existe o prazo processual judicial. Pode colocar aqui também, né, quando a gente tem os dois, que é o prazo misto. Raquel, você tinha falado de um exemplo envolvendo a citação por edital, tá? Querem colocar esse dispositivo? Porque depois é bom dar uma lidinha, né? Coloca aí, artigo 257, vamos colocar com uma outra cor, exemplo desse prazo misto, tá? Que é o artigo 257, no seu inciso 3. Quando o código diz que no edital haverá uma determinação pelo juiz do prazo que varia entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira publicação aí da citação por edital. Então, aqui é um exemplo
que envolve a citação por edital. Que eu falei que o juiz ele fixa um prazo aí de dilação. Raquel, tem algum outro exemplo? Tem, gente. O outro exemplo, ele tá ligado à ação rescisória, tá? É uma ação de competência originária aí do tribunal. E aí, na ação rescisória, a parte ré, ela é citada para poder apresentar contestação. Só que aqui, gente, pode colocar aí, ó, artigo 970. Primeiro exemplo, o artigo 257. Segundo exemplo, o artigo 970 do CPC. Raquel, o que diz esse artigo 970? Estou com o meu código aqui. O relator ordenará a citação do réu, isso é dentro de ação rescisória, designando-lhe um prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30, para querendo apresentar uma resposta, ao fim do qual, com ou sem a contestação, observar-se-á no que couber o procedimento comum. Então, varia entre 15 a 30 dias. O juiz vai definir. É o prazo de contestação da ação rescisória. Raquel, o prazo de contestação em geral no procedimento comum é 15 dias. Aqui é específico, tá? Porque é uma ação específica, que é a ação rescisória, tá? Volta. Raquel, então entendi. Prazo foi fixado na própria lei, prazo legal. Prazo judicial é quando o juiz estabelece, no silêncio da lei, e quando a lei e o juiz ficam em silêncio, nós vamos atribuir um prazo residual de 5 dias, tá? Aqui, ó, deixa eu só colocar, esse artigo aqui, ele tá relacionado com um tema específico, que é o tema da ação rescisória, é uma ação específica. Olha o que está escrito aqui no parágrafo 3º, depois eu volto para o 2º. Primeiro, quando a lei for omissa, quem vai fixar o prazo? O juiz. O juiz determinará o prazo em consideração à complexidade. Esse aqui é o prazo judicial. Aqui ele diz, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Aqui é o prazo processual legal, tá? Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de um ato processual a cargo da parte. Então, aqui, a doutrina chama de prazo residual. Ninguém disse nada. Se o ato processual tem que ser praticado pela parte, eu vou considerar aí 5 dias, tá? Será considerado, aqui, ó, deixa eu ir por partes, né? Parágrafo 2º, esse aqui, ó, você pode colocar 5 estrelas nesse artigo, porque ele é muito cobrado. O 218 é o queridinho do Brasil, tá? Em prova. 218, ele tem as nossas 5 estrelas. Beleza? Raquel, quando a lei ou o juiz não determinar prazo, as intimações somente obrigam a comparecimento após decorridas 48 horas. Aqui é específico, né? Nem a lei nem o juiz fixou, só que é um prazo para comparecimento. Exemplo, uma audiência, né? Então, aqui, ó, as intimações somente obrigam a comparecimento após decorridas 48 horas, tá? Se for, gente, se a questão fala de comparecimento, 48 horas. Se for assim, nem o juiz fixou, nem a lei, e é um ato a ser praticado pela parte. Então, 5 dias. Falou de comparecimento, 48 horas da intimação, tá? Volta. Entendi, Raquel. Esse dispositivo aqui, eu vou colocar de marca-texto, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Raquel, me explica. Explico. Primeiro que você vai entender, eu vou manter as minhas anotaçõezinhas. E aqui, ó, eu faço questão de colocar para vocês, entendam o que é o prazo, Raquel. Tá? O que é o prazo, afinal de contas? O prazo é o intervalo, olha aqui, existe, eu vou colocar a canetinha. O que é o tal do prazo? O prazo, ele é o intervalo de tempo dentro do qual, ó, vamos colocar, intervalo de tempo
dentro, intervalo de tempo, dentro do qual o ato processual, vou deixar bem claro isso, intervalo de tempo dentro do qual o ato processual deve ser praticado. Então, intervalo de tempo dentro do qual o ato processual deve ser praticado. Então, existe uma data inicial, que a gente chama de termo inicial, dies a quo, e o termo final, dies ad, isso aqui é um D, ad quem. É como se eu colocasse aqui, gente, existe um termo inicial e existe um termo final. Esse intervalo aqui é o meu prazo. Eu tenho que praticar o ato processual dentro desse prazo. Eu tenho que praticar o ato processual dentro desse prazo. Beleza? Então, eu tenho aqui o termo inicial e o termo final. Tranquilo, né? Termo inicial, termo inicial, termo final. Então, Raquel, se você pratica o ato dentro desse intervalo, eu vou colocar só assim, ó, gente. Eu vou colocar aqui uma sinalização vermelha. A sinalização vermelha é no sentido assim, deu ruim. E vou colocar uma sinalização aqui, verdinha, feliz. Se você pratica o ato processual dentro desse intervalo, que eu marquei em azul, carinha de felicidade. Porque o ato processual que você praticou, ele é um ato tempestivo. Tá dentro do tempo. Raquel, tá lindo. O ato é tempestivo. Se você pratica esse ato processual antes mesmo do seu prazo começar. Gente, a decisão nem foi publicada ainda. Só que eu sou ansiosa demais. A decisão nem foi publicada e eu já quero o quê, gente? Fazer o recurso. Tem jeito? Tem. E se eu pratico o ato processual antes mesmo do meu prazo começar, eu tô sendo mega, super, master, plus, diligente. Eu não posso ser punida, gente. Só que aí tinha umas decisões estranhas do Supremo, há um tempo atrás, que ele dizia que quando a pessoa apresentasse o recurso extraordinário antes de ser publicado o acórdão, a decisão, o recurso era prematuro e, portanto, fora do prazo. Era o recurso extemporâneo. Loucura, gente. Eu puni a pessoa porque ela foi muito diligente. Ela foi muito antecipada. Tá brincando, né, Brasil? Então, isso não existe mais. Se você praticar um ato processual antes mesmo de começar o seu prazo, o ato é considerado tempestivo. Tá tudo certo, tá? Volta. Raquel, entendi. Então, se eu pratico o ato processual antes do termo inicial, antes mesmo de começar o prazo, esse ato processual é considerado tempestivo. Ato tempestivo. Raquel, e se eu praticar o ato depois do termo final? Ou seja, a legislação me dá 15 dias úteis para eu apresentar determinada petição e eu fiz minhas contas erradas e acabei apresentando a petição no 16º dia. Já era, tá? Porque aí o ato que você praticou, ele tá fora do prazo. Ele é chamado de ato intempestivo. Raquel, então eu não posso mais praticar aquele ato? Não. Se passou o prazo, houve o fenômeno da preclusão temporal. Vem comigo. Raquel, então, ó, se eu praticar o ato processual, nessa parte aqui em vermelho, depois do termo final, deu ruim, né? Por quê? Porque aqui o ato, ele é considerado intempestivo. Intempestivo.
intempestivo. Raquel, se ele está fora do prazo, ele é um ato intempestivo. Então, aqui você não pode mais praticar o ato. Por quê? Porque já passou do prazo. Aqui é o fenômeno da preclusão. Olha lá, o fenômeno da preclusão. O fenômeno da preclusão temporal. Então, Raquel, se eu não pratiquei o ato dentro desse tempo, então já era, né? É claro que a gente vai perceber, gente, que tem algumas exceções, tá? Às vezes, eu tô numa situação, eu apresento uma justa causa para o juiz, tá? Eu peço que ele me devolva o prazo, né? A gente vai ver que, às vezes, eu posso estar numa determinada localidade em que aconteceu alguma catástrofe, algum desastre ambiental. Então, em algumas situações particulares, o juiz, ele pode o quê, gente? Falar assim, tá, eu acolho a sua justificativa e eu vou te devolver o prazo. Então, só que tem que ter fundamentação, não é tão esculhambado assim. Mas a ideia central para fins de prova é, se eu praticar o ato processual depois do termo final, do dies ad quem, então esse ato é intempestivo, tá? Houve aí o fenômeno da preclusão temporal. Se passou o prazo, eu não posso mais praticar aquele ato processual. Se passou o prazo do recurso, eu não posso apresentar o recurso. Se passou o prazo da contestação, eu não posso apresentar a contestação. Certo? Essa é a regra. Volta de novo. Então, gente, ó, ficou tranquilo, né? O nosso esqueminha. Existe aí o dies a quo, o dies ad quem, o termo inicial, o termo final. Então, olha aqui. Termo inicial, termo final. Dies a quo, dies ad quem. Tá tudo lindo. Né? Então, se eu pratico o ato processual dentro desse intervalo, ele é tempestivo. Se foi antes mesmo de começar o prazo, tempestivo. Se for depois do dies ad quem, ele é intempestivo. Certo? Então, ó, gente, superamos aqui o 218, que é o nosso 5 estrelas. Vamos evoluir? Vamos. Raquel, você já falou que quando a lei não prevê, se é um prazo processual, quando a lei não prevê, o juiz vai ter que estabelecer qual é o prazo. Se a lei não diz nada e o juiz também não, e refere-se... Vamos dar um exemplo? Imagina que sai uma publicação para o advogado, bem assim, ó. Manifeste-se o autor sobre os documentos juntados pelo réu. Raquel, não tem lugar nenhum na lei que fala desse prazo. O juiz não diz qual é o prazo. Quantos dias eu tenho para me manifestar sobre os documentos? 5 dias. É um prazo residual. Por quê? É um ato que vai ser praticado pela parte, e aí nem a lei nem o juiz diz qual é o prazo. Então, a gente vai entender que são 5 dias, tá? Só que os prazos processuais, eu vou contar o quê, gente? De segunda até sexta. Eu pulo sábado e domingo, eu pulo feriado forense, tá? Então, a gente só vai considerar os dias úteis. Gente, se o código diz assim, 5 dias, são 5 dias úteis. Eu sempre costumo dizer para os alunos que o único artigo em que ele diz isso expressamente, dos dias úteis, é o artigo 219. Em outros momentos, o código só vai dizer assim, prazo 15 dias, prazo 5 dias. Ele não vai ficar repetindo, porque ele parte da premissa de que nós já sabemos que se são prazos processuais, eles são contados em dias úteis, tá? Raquel, mas isso vale para o juizado especial? Vale, graças a Deus, né? Porque o juizado teve uma confusão no início, quando o código entrou em vigor, o CPC de 2015. Porque a gente ficou um furdunço, dizendo que esse prazo contado em dia... E aqui, viu, Brasil? Quando eu falo assim, prazo processual, eu tô falando de prazo processual civil. Porque as pessoas dizem, ah, mas no processo penal é diferente. Mas a gente não tá falando de processo penal, tá? Então, aqui são prazos processuais civis, que vai valer tanto para aqueles prazos que estão no CPC, como também na Lei 9.099 de 95. Então, no início, tá? Antes da Lei 9.099 de 95 ser alterada, tinha um furdunço, gente. Alguns, né, até o próprio STJ chegou a defender que no juizado, como o procedimento é sumaríssimo, é mais dinâmico, eu só deveria contar dias o quê? Dias corridos. E aí vem aquela confusão, gente, né? Aí, graças a Deus, a lei foi alterada. E aí, hoje, é tranquilo.
tanto no juizado, na parte cível, né? Eu vou contar também o meu prazo processual em dias úteis. Então, eu vou excluir sábado, eu vou excluir domingo, eu vou excluir, né, os feriados forenses, os dias em que não houver expediente no fórum, tá? Tem outras regrinhas também que a gente vai ter que ficar de olho, né? Ó, olho aberto. Volta. Entendi, Raquel. Então, na contagem de prazos em dias estabelecido ou por lei ou pelo juiz, nós já fizemos referência, né? Então, aqui, ó, no prazo, ó, na contagem de prazo em dias, seja ele estabelecido por lei ou até mesmo pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Aí, olha a ressalva, o disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Então, um prazo processual, o prazo processual, ele é contado em dias úteis, tá? Agora lembra, prazo processual é diferente de um prazo material. Quando alguém fala assim, prazo de prescrição, que está previsto lá no Código Civil. Então, quando a gente fala de prescrição, quando a gente fala de decadência, esses são prazos que estão previstos na lei material. Aqui é direito material, gente, não é processo, tá? Então, aqui, ó, quem vai falar sobre isso é o Código Civil de 2002. Então, aqui sim, você pode aplicar essa regrinha de contar em dias corridos. Mas por quê? Porque se trata de um prazo material. Diferente é o prazo processual, tá? Aí, ó, eu já coloquei a ressalva, artigo 12A da Lei dos Juizados Especiais. Então, no juizado especial, olha aqui, no juizado especial, a gente também vai fazer a contagem considerando dias úteis, tá? Aí, meus amores, vem aqui uma outra consideração importante. Qual é a consideração, Raquel? O artigo 220 do CPC. Gente, o artigo 220 do CPC, ele diz assim, que no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, os prazos processuais ficarão suspensos para estátua. Depois ele volta a contar de onde parou. Quando eu digo que o prazo processual foi suspenso, é porque o quê, gente? Eu parei o cronômetro, né? Raquel, nesse período, gente, que ficou conhecido como férias do advogado, pode vir aqui comigo, eu vou explicar. Suspende-se o prazo, quer dizer que eu paro, tá? Para, estátua. Vamos colocar assim, gente, para lembrar mesmo, ó, estátua. Depois, volta a contar de onde parou. Mas para quando, Raquel? Ó, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Isso aqui, gente, ficou conhecido esse artigo como sendo as férias do advogado. Férias do advogado. Porque assim, gente, eu vou até explicar para vocês a logística, tá? Nós não temos mais aquelas chamadas férias forenses. Não tem. Que tinha antes no meio do ano, no final do ano. Então, agora a gente só tem um pequeno recesso, tá? Que vai no final, né? Que vai aí. Na verdade, a gente parava no Natal, gente. Tinha um recesso ali, Natal, Ano Novo. Então, o coitado do advogado trabalha o ano todo, ele não consegue viajar com a família, com os filhos. Então, a gente tinha que pensar também numa forma dele descansar. Por quê? Porque o promotor tem as férias dele, o defensor também, o advogado público, o juiz, os servidores. E aí o advogado, o quê, gente? Ele tem que dançar conforme a música. Então, ó, vamos dignificar também a participação aí do advogado particular. Então, você vai ter um período para você descansar, viajar com sua família. Os prazos não vão estar correndo. Os prazos processuais vão ficar suspensos, parados. Não vão ser designadas audiências, nem sessão de julgamento para você comparecer. Você pode viajar com sua família, com seus filhos. Ou sozinho, para descansar. Então, esse artigo, para fins de prova, ele diz... O advogado público, que é o procurador, ele continua trabalhando. O juiz continua trabalhando. O servidor também. O promotor, o defensor público. Porque todos vocês têm suas férias. Agora, o advogado, para ele, o advogado particular, eu teria uma suspensão dos prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Então, na sua prova, se ela faz referência apenas e tão somente ao código, você vai dizer, olha, essa suspensão do prazo só vale para o advogado particular. Os outros membros vão estar trabalhando normalmente. Só que aí, quando você lê os enunciados
das jornadas de direito processual civil, do Fórum Permanente do FPPC. Gente, lá fala o seguinte, em respeito à isonomia entre os sujeitos, né, do processo. Então, essa suspensão de prazo para o advogado particular também se aplica para o advogado público, também se aplica para o defensor, também se aplica para o promotor. Então, MP, Defensoria Pública e Advogado Público. Então, quem é que ficaria trabalhando nesse período? Normalmente, o juiz e os seus auxiliares. Só que o quê? Na verdade, os prazos, eles não contam. Se o seu prazo começou a contar antes de 20 de dezembro, ele para dia 20. E ele volta a contar apenas dia 21, se for dia útil. Certo? Então, lembra, se a sua prova ela faz uma referência específica sobre o artigo 220, você vai dizer que isso só vale para o advogado particular. O resto está todo mundo trabalhando. Agora, se é uma questão mais aberta, ela está falando do ordenamento jurídico como um todo, lembrem-se que os enunciados, tá? Eles dizem que houve uma extensão desse benefício para os outros, né? MP, Defensoria Pública e Advocacia Pública. Certo? Pode voltar aqui comigo. Depois eu até coloco para vocês o número dos enunciados. Combinados? Então aqui, ó, suspende-se o curso do prazo. Opa, não é esse aqui. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do MP, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e os auxiliares exercerão suas atribuições durante esse período. Ou seja, galera, vocês vão trabalhar normalmente. Esse benefício é apenas para o advogado particular. Aí, ó, durante a suspensão, o prazo fica suspenso e também não se realizarão audiências nem sessões de julgamento, para que o advogado pudesse viajar e descansar, tá? Então, lembrem-se, nós temos aqui o artigo 220, tá? Gente, normalmente, quando as bancas que mais cobram esses enunciados, tá? É a banca CESP, Sebrasp, a banca FGV, tá? Outras bancas, elas são mais focadas na literalidade do código. O código diz que o prazo processual fica suspenso, não vai ter audiência nem sessão, mas isso, né, não vale para o juiz, para o servidor, os auxiliares da justiça, nem para o MP, Defensoria Pública e Advocacia Pública, certo? Aí, quando a gente completar o material completinho, né, desses nossos encontros, eu vou acrescentar para vocês o número aí denunciado, eu não tenho certeza se é o 21, da primeira jornada de Direito Processual Civil, mas eu coloco no material para vocês. Combinados assim? Então, meus amores, a gente encerra mais um bloquinho e eu espero vocês no nosso próximo encontro para a gente dar continuidade, falar um pouquinho mais sobre esses prazos, porque aí eu vou colocar a mão na massa e ajudar vocês a contar, porque as questões podem vir, elas podem aparecer contextualizadas, né? E o que, gente? Jogando para vocês uma determinada data para você saber qual é o prazo, marcar qual é o prazo. Então a gente vai aprender isso junto e também analisar quais são as principais penalidades quando a gente descumpre um prazo. Beijo grande, fique com Deus e até a próxima.